Fórmula 1 2006, acelerando para a vitória. Suzuka, a penúltima fronteira da velocidade. O confronto final pode ser aqui. Michael Schumacher, 116 pontos, 7 vitórias. Fernando Alonso, 116 pontos, 6 vitórias. Quem vai largar na frente? Treino de classificação para o Grande Prêmio do Japão, ao vivo, direto de Suzuka. É emoção de verdade, a partir de agora, na tela da Globo. Bem, amigos da Rede Globo, falamos com imagens ao vivo, diretas do circuito de Suzuka, no Japão. Tradicional prova da Fórmula 1, disputada nesse circuito desde 1987. Aí você tem uma tomada aérea no complexo do parque, digamos assim, do parque de diversões, que é um circuito de Suzuka, onde a prova é realizada de forma ininterrupta desde 1987, mas será a última, ou pelo menos desta fase, de 87 até 2006, da Fórmula 1, já que no próximo ano ela se muda para o circuito de Monte Fuji. Como sempre, lotado no autódromo, céu azul, depois de ameaça de chuva, você vê o vento aí, 4,7 metros por segundo, a temperatura da pista 31 graus, 24 graus, a temperatura ambiente 48%, a umidade relativa do ar, sempre, repito, a presença de público excepcional. Não há mais o frisson dos primeiros anos de corrida, no final dos anos 80, quando as pessoas chegavam na quinta-feira e ficavam até domingo e dormiam nas ruas internas do parque de diversões, no conjunto de lojas vendendo souvenirs, e nos restaurantes e padaria com pães e doces excepcionais. É uma enorme festa, e de forma disciplinada, como só o povo japonês pode ser, eles dormiam em fila. Ficavam na fila esperando, dormiam de sexta para sábado, sábado para domingo, e dormiam na fila, certinho na fila, direitinho, para poder entrar no autódromo no dia seguinte. É uma história que também vai terminar, como este ano vai determinar o final da era Schumacher. Também é uma parte da Fórmula 1 de 87, praticamente 20 anos, de 87 até 2006. Se contarmos como grande prêmio, vamos ter 20 grandes prêmios exatamente no circuito de Suzuka. No próximo ano será disputado no circuito de Monte Fuji. Você viu aí a posição no campeonato. A liderança dividida em pontos entre Schumacher e Alonso com 116 pontos. Mas a vantagem do Schumacher por ter uma vitória a mais. A terceira posição do Fisichella com 63, o Felipe Massa vem com 62. Aí você vê o desenho do ótimo circuito, interessante, seletivo, circuito de Suzuka, que tem 5.807 metros, e amanhã a corrida será em 53 voltas, num percurso total de 307,5 km. 179 pontos para a Renault, 178 pontos para a Ferrari. A disputa também interessantíssima do Mundial de Construtores. Na apresentação, no nosso clipe de abertura, o Léo Batista perguntava: quem vai largar na frente? Quem vai levar vantagem nos treinos? Essa é a pergunta que eu já passo direto para o Reginaldo Leme e para o Luciano Burti, só lembrando que no treino agora há pouco, aquele em que os pilotos tentam trazer o carro o mais próximo possível das condições ideais para esse treino de classificação, o Schumacher deu um passeio. Ele virou um 30.653 contra 1.31.863 do Ralf Schumacher. O Jason Button foi o terceiro com um 32.3. Vamos lá, o que interessa. O Schumacher virou um 30.6, o Alonso virou um 32.5, praticamente 2 segundos mais lento. O Felipe Massa, companheiro do Schumacher, virou um 32.7, 2 segundos e 1 mais lento. O Rubens Barrichello fez apenas o 18º tempo. Mas é claro, tem que ver quem usou pneu no final do treino, quem não usou. O Pedro Massan já nos informou e vai dizer já também. O Felipe Massa foi dos poucos a não usar um pneu novo para fazer uma passagem de tempo rápida. Acredito que a mesma coisa deva ter acontecido com o Rubinho, com esse tempo de 1.33.748.
E o Jason Button virando um 32.310. E o Schumacher usou pneus novos no finalzinho. Vamos lá. Primeira parte do treino, 15 minutos, para que 6 fiquem fora. Depois, um intervalo de 7 minutos, mais 15 minutos de treino, para que outros 6 fiquem fora. E aí, 8 minutos de intervalo e vem os 15 minutos para a Super Pole, quando pode começar a ser decidido o campeonato. Lembrando que o título pode ser decidido amanhã. Como Schumacher e Alonso tem 116 pontos e o Schumacher tem uma vitória a mais. Uma vitória do Schumacher na corrida de amanhã e apenas esse resultado pode decidir o campeonato. Uma vitória do Schumacher na corrida de amanhã e o Alonso não marcando nenhum ponto, o Schumacher já pode comemorar, já poderia comemorar o 8º título mundial. O Trulli está na pista, o treino começa. Reginaldo Leme, dá para responder a pergunta que meu amigo Léo Batista deixou na abertura da nossa transmissão? Quem leva vantagem no treino? Boa noite, amigo da Globo. O Galvão falou em circuito seletivo e tem mais, é seletivo e com muita curva. 18 curvas, o que faz com que o piloto passe a maior parte do tempo em curva. São favoritos. Pneus Bridgestone quer dizer Michael Schumacher, quer dizer Felipe Massa, quer dizer Ralf Schumacher, que a gente já viu em segundo, e que está aí na pista, que a gente viu em segundo no treino realizado, no primeiro treino deste dia. E, claro, também o Jarno Trulli, que é o companheiro dele, são pilotos que não vieram no tempo porque não usaram pneus de classificação como o Schumacher usou, o Ralf Schumacher usou, enfim. Não dá para responder ao Léo Batista, mas porque a briga vai ser muito feia e a própria forma como o campeonato chega à penúltima corrida já diz da dificuldade de se dar um palpite. Empate em primeiro lugar, 1 ponto separando o terceiro do quarto, que é o Fisichella do Felipe Massa, e 1 ponto separando as duas equipes, Renault e Ferrari, nos construtores. Luciano Burti, será que você se arrisca a responder aí a pergunta do Léo Batista? Quem vai levar vantagem no treino? Claro que ele está se referindo a Schumacher e Alonso. Bom dia a todos. Eu arrisco sim, Galvão. Eu acho que, não vou falar em piloto, mas eu tenho praticamente certeza que uma Ferrari deve largar na pole position. Teoricamente, muita gente podia falar, bom, deve ser o Schumacher combustível para poder largar na frente, como já aconteceu ano passado. Ano passado o Ralf foi o pole position, então o Yamamoto já teve problema aí, ó. Então eu não duvido que de repente pode acontecer alguma coisa assim, mas teoricamente, em condições normais, a Ferrari larga na frente. Estão na pista o Trulli, o Ralf Schumacher, o Yamamoto, que você viu ali com problema. Você está vendo o Trulli, que marcou 1:33.975. O Mark Webber vai para a pista, o Rubens Barrichello também está na pista. No circuito de Suzuka, que é a casa da Honda. Até porque no próximo ano a corrida vai para Monte Fuji, que é a casa da Toyota. Além de tudo, existe uma grande disputa comercial entre as duas grandes montadoras do Japão. Durante 20 anos a corrida disputada aí em Suzuka, e a partir do próximo ano será disputada. E nesse momento os dois carros da Toyota têm os dois tempos mais rápidos. Você vai vendo o Yamamoto aí com o Super Aguri, equipe que começou esse ano, começou ainda com um carro híbrido, meio Fórmula 1, meio qualquer coisa. Fizeram as primeiras corridas, depois estrearam um carro novo, mas estão ainda em fase de aprendizado, digamos assim. Dave Coulthard se aproximando do final de mais uma temporada. O veterano Dave Coulthard com muitas vitórias na Fórmula 1, mas já longe do sonho que alimentou durante muitos anos de ser campeão do mundo. Tá explicado aí, ó, qual foi o problema. O problema é aquela peça que fica entre o volante e o banco. É uma peça chamada piloto ali, que fica entre o volante e o banco. Esse acabou sendo o problema ali do Yamamoto. E depois ele abandona. Claro que isso é uma brincadeira, pode ter travado alguma coisa, pode ter sido algum problema hidráulico, até que ele abandonou o carro. De qualquer maneira, acho que não muda muito, porque acho que até agora não teve uma vez que ele não largou em último, em condições normais. Então, eles estão em fase de aprendizado, a equipe toda está em fase. Vai fazer muita diferença também. Está em fase de aprendizado. Restando 9h35 para o final desta primeira parte do treino. Ralf Schumacher, Trulli, Webber, Barrichello, Jason Button, Coulthard, Dormos, Thiago Monteiro, Sato, Yamamoto e Raikkonen. O Schumacher ainda não foi para a pista, o mesmo acontecendo com o Felipe Massa. O Alonso também não foi para a pista.
E a gente viu agora o Button, que é um que está andando muito neste grande prêmio. Galvão falou agora há pouco do Coulthard, do veterano. Na Williams faz aí o melhor tempo, 1:32.275. Ele que vai, já que estavam falando do David Coulthard, vai ser companheiro do David Coulthard na RBR na próxima temporada, na temporada de 2007. Promete muita gente de cara que vai ser companheiro do Coulthard na RBR e várias outras alterações. Diga, Reginaldo. Somar mais uma vitória ao Coulthard aí, que eu fui conferir, 12, são 12 pole positions e 13 vitórias. É uma marca importante, 13 vitórias na Fórmula 1. Aí você está vendo o Dombos fazendo 1:33.701. Essa diferença de tempo que a gente está vendo, alguns carros não muito esperados, andando na frente, como o Weber, né, que esse ano está tendo um ano um pouco difícil, o Rosberg agora, no primeiro tempo, o Liuzzi, é justamente a diferença dos carros que estão usando pneus novos para carros mais competitivos como a Toyota, que saíram de pneu usado. Então, quando todo mundo estiver na mesma condição, provavelmente isso aqui vai mudar bastante. Agora o Heidfeld em primeiro. Agora é o Heidfeld quem faz o primeiro tempo. Heidfeld mais rápido, Raikkonen é o segundo, Nico Rosberg é o terceiro, Mark Webber é o quarto, Vitor Antônio Liuzzi é o quinto, Jason Button é o sexto, o Coulthard é o sétimo, o oitavo é Dornbos. Mas isso vai mudando, agora Schumacher já faz o primeiro tempo. Schumacher 1:31.279. Fez o primeiro tempo, o Felipe Massa ainda não abriu a primeira parcial. Deixa eu procurar aqui onde é que está o Alonso. O Alonso também não abriu nenhuma parcial. Tanto Alonso quanto Fisichella. Alonso e Fisichella, pela tela do computador aqui, eles ainda estão no box. Podem ter saído agora, nesse instante, e não marcaram ainda a primeira das 3 parciais. Aí você está vendo a equipe Aguri. E você vai reparar que vai ver muito mais do que normalmente a equipe Aguri, do Aguri, piloto japonês, ídolo local. A Super Aguri, que é uma equipe Honda. Em qualquer circunstância, uma transmissão de uma corrida de Fórmula 1 que não seja no Japão. Baixamos de 6 minutos para o final. Schumacher é o mais rápido com 1:31.279. O Heidfeld é o segundo, o Raikkonen é o terceiro. O Felipe Massa está na pista. Já fez aí 2 parciais e vai abrir a volta já. Vai abrir já a volta o Felipe Massa. O Alonso, nada por enquanto. Nem ele, nem Fisichella. E aí você vai de carona com o Felipe. Ele vai na parte de alta, atrás dos boxes. Você vê como é curva atrás de curva, né? 18 curvas. É uma sequência de curva direita e esquerda. Essa é a curva de raio mais extenso depois que se passa. É uma pista que se superpõe. Aqui deu para ver quando ele passou ali embaixo da ponte. Formato de 8. Aí você está vendo o Felipe Massa. A vantagem do Felipe agora é que, como ele não usou pneus novos no treino, ele deve estar de pneu novo justamente agora, por isso que ele vem muito rápido. E o Schumacher, ao contrário, como usou pneu novo no treino, não saiu de pneu novo agora. Mas eu acho que nessa condição, teoricamente, o mais certo fazer é o que o Felipe está fazendo, de guardar os pneus novos para a classificação. Ele vai fazer um tempo aí, 1,5 segundos abaixo do tempo do Schumacher. E melhor do que o tempo do Schumacher de manhã. Então, na comparação de pneu novo para pneu novo, o Felipe vem muito bem, ó, mais rápido. 1:30.112, imaginei até que fosse baixar da casa de 30, ele perdeu em relação ao Schumacher no último trecho, mas 1:30.112 do Felipe, 1:31.279 do Schumacher. As Ferraris estão sobrando nesse momento, nesse princípio de treino. Rubens Barrichello é o quarto mais rápido, acabou de fazer 1:31.972. Massa, Schumacher, Heidfeld, Barrichello, Raikkonen, Rosberg, Mark Webber, Liuzzi, Albers, Jason Button, Coulthard, Turbos, Speed, Ralf Schumacher, você confere aí, Thiago Monteiro e Arno Trulli. Porque o Alonso, agora você está vendo o Alonso aí, ele vai partir para a volta dele rápido agora. E o Fisichella ainda não abriu nenhuma parcial, a 3:30 do final. Pedro Bassan, quais são as últimas aí desse problema criado pelo Alonso, reclamando do Fisichella, reclamando da equipe, o Fisichella respondendo para o Alonso, ou seja, quando mais a Renault precisava de tranquilidade, eles acabaram atirando para todo lado aí. Ninguém entendeu muito bem essas declarações do Alonso, Galvão. Foi tudo o temperamento dele que causou, né? Ele andou falando demais
Depois ele, tradicionalmente, como todo mundo faz quando quer se retratar, culpou a imprensa, diz que a imprensa exagerou, e ele disse que não era bem assim, e teoricamente agora está tudo em paz ali na Renault, mas o estrago já foi causado. Tudo em paz, até porque só restam 2 corridas, né? Um vai correr na McLaren, outro vai correr na Renault do ano que vem, mas a verdade é que eles já não se dão há muito tempo. E o Trulli volta a andar rápido. Para ninguém nas arquibancadas, no treino de classificação, o Trulli faz o segundo tempo. Felipe Massa é o primeiro, o Trulli é o segundo. E o Ralf Schumacher, onde é que tá? Deixa eu procurar o Ralf Schumacher aqui, onde é que tá nesse momento. Nesse momento é o 17º, tá fora. Vai ter que arrumar uma volta aí o Schumacher, mas ele vem numa volta rápida porque vem com as melhores parciais dele, Ralf Schumacher. E acaba de fazer o terceiro tempo. Fechou nesse momento, Massa é o primeiro, Trulli é o segundo, Ralf Schumacher é o terceiro, Alonso é o quarto, Kubica é o quinto, Schumacher é o sexto. E o Fisichella vem aí para fechar a volta também. Já estão 3 pilotos de Bridgestone em primeiro. Restando 1 minuto e 20, Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde. Fisichella fez o 9º tempo e o De La Rosa vem aí, isso aí que você tá vendo o Sato. E vai ser um show de Sato, de Yamamoto, durante o treino. Tanto que não apareceu, o carro do Schumacher não apareceu no vídeo ainda. Ele chegou a ter o melhor tempo num determinado momento. E tá aí o Sato, mas dificilmente vai conseguir chegar no tempo do Albers, que é o último. Tem a última posição ali, 16ª e última posição para continuar no treino. Agora é o Durmos que consegue tomar o lugar do Albers, 1:32.402. É o limite. E veja que o Sato não conseguiu. Apesar de toda a força da TV japonesa e da torcida dos japoneses, o Sato não conseguiu. E o De La Rosa tá aí para fechar a volta. De La Rosa parcial aqui com 30.9, que é uma boa parcial. Vai tirar alguém. Vai tirar o David Coulthard. Vai tirar o David Coulthard. É uma surpresa. Melhor tempo nessa primeira fase do treino. Tem o Mark Webber para fechar. Acaba ficando em 10º. 1:31.647. É quando aparece aquele menos, aquele verdinho com menos ali, é em relação ao 16º. Em relação à 16ª posição. E o Coulthard acaba ficando fora. Ele e o Dornbos. O Coulthard 17º, o Dornbos 18º, os 2 carros da RBR. Mais o Speed da STR e o Rubinho, que dava a impressão que está sossegado, acabou ficando com a 14ª posição. Apenas a 14ª posição. Vamos confirmar aí os classificados. E ver quem é o 15º, né? Kimi Raikkonen. O 15º é o Kimi Raikkonen. E o Albers consegue um milagre aí de ficar na 16ª posição com esse carro novo, como é que chama mesmo? Spiker. Spiker. MF1 manteve o nome anterior, MF1 Spiker. A grande surpresa é justamente o Rosberg em terceiro. Não esperava ele conseguir um tempo tão bom quanto esse numa pista difícil como o Suzuka. Então você viu lá a lista dos 8 primeiros, depois De La Rosa, Mark Webber, Fisichella, Liuzzi, Heidfeld, Barrichello, Raikkonen e Albers. E estão fora esses aí que você acompanha, Coulthard, Durmos, Speed, Sato, Monteiro e Yamamoto, que fica ali, sentado ali. Ele ainda está de capacete até agora. E faz muito tempo que ele está de capacete, faz tempo que ele parou o carro lá no comecinho do treino. Voltamos já já. Globo, a gente se vê por aqui. Com o capacete e com o Hans, que é aquele equipamento que você vê ali atrás do capacete, que é para proteção do pescoço do piloto, da cabeça e da parte cervical, da coluna cervical. É para evitar golpes bruscos ali no pescoço e na coluna do piloto. E ele tá uns 20 minutos já fora do carro ali com o capacete e vai voltando com o capacete. E olha, de novo aí vai. Por enquanto vai ser o mesmo, eles agora saíram dos carros da Super Aguri e vão ficar nos carros da Toyota. Vão então puxando muito a brasa para a sardinha deles, os japoneses, nesse princípio de transmissão. Finalmente aparece a Ferrari, parece o carro do líder do campeonato, do heptacampeão mundial Schumacher. E já já nós vamos voltar para o treino, daqui a pouquinho nós vamos para a segunda parte do treino. E agora a coisa fica um pouco mais complicada. E mostrando de novo o Coulthard e Durmos, os 2 carros da RBR, fora os outros
Era esperado que estivessem fora. In turn 6, you might want to consider downshifting to third. Yano is doing this and has about 2,000 more revs on exit. Você ouviu aí o rádio da equipe do Ralf Schumacher? Justamente o engenheiro falando pro Ralf que na curva 6 o Trulli estava fazendo com uma marcha a menos em terceira marcha e que era mais rápido, então para ele tentar essa opção na próxima andada. E aí a pista está aberta e recomeça o treino. Vitor Antônio Liuzzi conseguiu uma façanha, o Albers realmente. Eu confesso que gostaria de ver o Albers em um carro melhor. Já dizem, saiu na imprensa que com a equipe dele ano que vem, a MF1 Spiker andando com motor Ferrari, que ele vai ter a chance de poder testar o carro da equipe italiana. Então, quem sabe seja uma possibilidade de ele poder mostrar alguma coisa. Que realmente no ano passado, tenho certeza que num carro competitivo pode ser muito bom na Fórmula 1 também. Parte do treino e uma boa notícia para o esporte brasileiro. E olha só, hein? Depois de tantos títulos e tantos títulos conquistados na Laser, agora fazendo um upgrade, digamos assim, de categoria, o Robert Scheidt, multicampeão olímpico Robert Scheidt, ele e o Bruno Prada são vice-campeões mundiais na classe Star, classe que foi durante muito tempo dominada pelo Torben Grael. O Torben Grael partiu para regatas de longo percurso. Eles são vice-campeões mundiais. Os campeões foram os neozelandeses Hamish Pepper e Carl Williams. O Torben Grael e o Marcelo Ferreira ficaram apenas na 17ª colocação. E o Torben dizia que estava um pouco desacostumado. Isso foi em São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos. O Robert Scheidt e o Bruno Prada. Vem aí os Jogos Pan-Americanos, vem o Pan do Brasil no próximo ano. E depois para a Olimpíada em Pequim. Aguardem pelo Robert Scheidt, porque ele gosta muito de ganhar medalha olímpica. Mas para o Pan, o Robert Scheidt ainda vai continuar na Laser, onde ele é praticamente imbatível e ficou fora dessa segunda parte. O interessante é que até não parece, mas os pilotos dizem isso, que a 130R é o segundo maior desafio do ano que eles enfrentam. O primeiro é a Eau Rouge de Spa-Francorchamps. A velocidade é mais baixa e eles conseguem então fazer ela de pé embaixo com uma certa facilidade. Até o ano passado, que era o V10, aí sim era um desafio muito maior, mas agora está com a vida mais tranquila. E para chegar na 130R ele vem daquela curva mais fechada e mais longa, tomada à esquerda, mais lenta, a spoon, a colher. Isso. Eles vêm da curva que foi chamada de colher, que é um traçado longo e fechado, e depois tome uma reta e chega nessa 130R. Não deve ser difícil contorná-la, faz bater raio longo. A batida do coração aumenta, a adrenalina sobe. 7ª marcha. Aí o tempo do Trulli, 1:30.204. Já foi mais rápido do que o tempo dele, Trulli, na primeira parte do treino. E aí o Kubica, ou Kubica. Olha, eu digo sempre, vamos esperar um pouquinho para ver como o mundo do automobilismo vai chamar. Porque ele é polonês, estou sempre explicando que a letra C em polonês tem o som de TZ. Então, o correto é Kubica. Tem gente que chama de Kubica, tem gente que continua chamando de Kubica. Se fosse para chamar o nome certo, eu digo sempre, teria que ser Michael Schumacher e não Michael, como o mundo do automobilismo resolveu chamar o Michael Schumacher. Trulli, Heidfeld, Kubica, Mark Webber, De La Rosa e Vitor Antônio Liuzzi. Esses que fizeram tempo, os 6 que fizeram tempo até agora. O Ralf Schumacher já vem para fechar uma volta. O Albers faz aí 1:34.064. É um tempo muito alto. O Trulli continua com o tempo mais rápido. Ele em primeiro e o Ralf Schumacher em segundo, os 2 carros da Toyota. Felipe Massa não foi para a pista. O Raikkonen não foi para a pista. E o Rubinho acabou de entrar na pista agora. Você nota claramente que a Toyota não tem um carro bem balanceado em pista nenhuma. Ele depende totalmente do rendimento dos pneus. Claro, todo mundo sabe, todo mundo diz que o pneu é no mínimo 70% de um carro de Fórmula 1 hoje. Mas o da Toyota, a impressão que fica é que é 99%. Você vê,
ou a Toyota ou anda lá atrás, ou agora que os pneus Bridgestone estão aí em Suzuka encontrando o habitat ideal, estão os dois em primeiro. Trulli em primeiro, Ralf Schumacher em segundo. E devem estar andando o tempo inteiro com pouco combustível. É aquela coisa da tentativa de fazer um bonito na casa do adversário. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de boca. Jason Button faz o quarto tempo com 1:30.497. O Schumacher está na pista. A primeira parcial dele é a melhor de todas. A primeira parcial do Trulli, que tem o melhor tempo com 1:30.204, é de 30.2. O Schumacher fez agora 30.0, ou seja, 2 décimos mais rápido do que o Trulli na primeira parcial. E aí vem os dois carros da Renault. O Alonso e o Fisichella. E o Felipe Massa ainda não foi para a pista. Restando 7 minutos e 30. E finalmente a TV japonesa conseguiu achar o Schumacher no treino. Aí você vai curtindo um pouco do piloto que tem os números mais fortes, mais marcantes em todos os tempos no automobilismo. Está na penúltima corrida, faz 1:28.954. A impressão que se tem é que realmente pista molhada, não encharcada, mas molhada. Com pista seca, com sol, com 29 graus a temperatura da pista, 24 graus a temperatura ambiente. A sensação é que fica é que a Ferrari está absolutamente sobrando. Vamos ver o Felipe Massa agora. Vamos ver o Massa que foi para a pista e vai abrir volta. O Schumacher já virou aí 1:28.954. 1 segundo e 3 mais rápido que o Trulli. Bom, sobrando e sobrando muito. Basta dizer, olha os setores aqui em velocidade máxima. Você viu o Raikkonen dando uma travada ali, perdão, Reginaldo, no pneu dianteiro esquerdo. 130R, ele deu uma... Ao jogar a marcha para cima, soltou uma fumaça ali. O Raikkonen faz o oitavo tempo com 1:30.867. E aí vem o Felipe. Vamos ver o Felipe Massa. O Schumacher fez a primeira parcial em 30.0. O Felipe fez a primeira parcial em 30.1. E apenas o Schumacher foi mais rápido que o Felipe. Apenas o Schumacher foi mais rápido que o Felipe. Ou seja, o Felipe vai colocar o carro lá junto com o Schumacher na frente. E as Ferraris realmente sobrando. Na segunda agora ele passa 7 décimos acima do tempo do Schumacher. Vem fazendo a chicane e vai despejar potência e vai mergulhar para a reta. Faz a variante ali que traz para o mergulho da reta dos boxes. E vem para fechar a volta. 1:29.830. 7 décimos, 9 décimos mais lento do que o Schumacher, mas as duas Ferraris estão na frente. Esse tempo é tão rápido, é tão surpreendente do Schumacher de 1:28 que é muito próximo da pole position do ano passado com o motor V10. Até, Reginaldo, você tem anotado, o tempo da pole position é algo assim que não era esperado os carros andarem na casa de 1:28. Enquanto o Reginaldo checa ali os números, vamos lembrando que a corrida amanhã será em 53 voltas e pode até decidir o título mundial dessa temporada de 2006. Vamos torcer para que não, né? Para que a decisão seja no Grande Prêmio do Brasil, no dia 22, em Interlagos, mas pode ser decidido amanhã, porque se o Schumacher conseguir a vitória e o Alonso não fizer nenhum ponto, a decisão sai amanhã e a largada será às 2 horas da madrugada, horário oficial de Brasília. Diga lá, Pedro Bassan. Nem o Schumacher acredita muito na decisão aqui em Suzuka, tanto que ele se escalou, ele cancelou a própria folga prevista para a semana que vem e pediu para a Ferrari para que ele treine em Jerez para testar pneus e freios e aerodinâmica para o Grande Prêmio do Brasil. Aí a informação do Pedro Bassan. E olha só, nesse domingo o Esporte Espetacular vem com uma série muito boa de entrevistas exclusivas. Já tivemos o Ronaldo, já tivemos o Dunga e agora, nesse domingo, simplesmente o Rei Pelé. E nesse domingo você vai ver como o Pelé provoca o Romário. Ele vai falar da Copa de 2014, vai falar dos Ronaldos, do Ronaldo Fenômeno, do Ronaldinho Gaúcho, vai falar dos problemas do filho Edinho. O programa será neste domingo a partir das 9:30 da manhã, entrevista exclusiva, especial e imperdível com o Rei Pelé.
respondendo aí, o Burt falou da pole position do ano passado, realmente o tempo da volta, o bom tempo da volta vira em torno de 29, tanto que a melhor volta da corrida foi 1:31 do Kimi. A pole position é que não serve como referência porque foi feito com chuva, então o Ralf foi pole, por exemplo, com 1:46, foi com chuva, mas realmente na sexta-feira e no sábado, antes do treino de classificação, eles andavam nesse nível. Olha, o treino, nós temos aí 2 minutos e 25, você está vendo o Rubinho. A preocupação é exatamente com ele, porque neste momento ele é o 11º, vai ter que achar um tempo, vai ter que vir para a pista e achar um tempo. E o De La Rosa está na pista também, a tendência é que o De La Rosa, que está nesse momento em 14º, consiga melhorar o tempo. Uma coisa interessante que você vê que sempre mostram a velocidade no meio da curva, em alguns pontos de alta velocidade, você vê que sempre o Rubinho e o Button estão sempre na frente, ou seja, é um carro muito rápido de curva, mas que não tem eficiência aerodinâmica na reta, tem muito arrasto e acaba não sendo veloz na volta total, ou seja, tem uma pressão aerodinâmica muito forte, mas ao mesmo tempo tem muito arrasto na reta, o que prejudica o tempo de volta, por mais que seja um carro rápido de curva. Então a Honda tem que buscar um acerto melhor aerodinâmico para o ano que vem, que senão vai ser complicado. E nessa pista, como tem uma série de curvas, são muitas curvas, em sequência, muitas curvas de alta, eles buscaram exatamente dessa pressão aerodinâmica, levam vantagem nas curvas, mas, como explicou o Burt, fica mais difícil de andar rápido. Ou seja, é um carro muito eficiente e com pouco arrasto, que consegue ser muito veloz, consequentemente é o carro mais rápido hoje em dia. Ele já vem no segundo trecho, vai fechar já o segundo trecho. E o Rubinho tem que passar para abrir a volta. Ele já passou para abrir a volta. O Rubinho, o cronômetro zerou e o Rubinho está na pista para tentar arrumar um lugar para continuar no treino. Não é fácil porque, veja só, o Jason Button tem o 8º tempo. E vamos ver como é que vai fechar o De La Rosa. E pode até empurrar o Jason Button mais para baixo. Mas não fez uma segunda boa parcial de La Rosa, não. Ele fez uma primeira parcial apenas razoável e não fez uma de 80, que é o tempo do Rosberg. Aí você vai vendo o Jason Button dizer que ele tem o 8º tempo, vai tentando melhorar para se garantir. Vai fechar agora. Vem aí na curva em mergulho, ladeira abaixo, tomada à direita, acelera na reta dos boxes e melhora bastante. Para respirar com tranquilidade, faz o 4º tempo com 1:30.268. E aí o Rubinho. Dá para se ajeitar, dá para se ajeitar. Vem o Rubinho aí, dá para arrumar lugar? 10ª posição. 1:30.598. 1:30.598 para arrumar a última vaguinha ali, mas olha, o Kimi Raikkonen está fora. O Kimi Raikkonen está fora. Estão fora, olha só, como a coisa já começa a complicar muito. Classificados aí, Schumacher, Felipe Massa, Trulli, Jason Button, Ralf Schumacher, Fisichella, Rosberg, que faz um bonito, estando classificado aí o Rosberg, o companheiro dele já caiu na primeira fase. O Alonso na 8ª posição. Veja só o Alonso na 8ª posição. Mudando a página, vão aparecer Heidfeld e Rubens Barrichello. E fora, Raikkonen, Kubica, De La Rosa, os 2 carros da McLaren, o Mark Webber, o Liuzzi e o Albers. Olha, os 2 carros da McLaren fora é muita surpresa. É muita surpresa ter os 2 carros da McLaren fora da luta da Superpole. Lembrando que no ano passado o Raikkonen largou em último, porque teve o problema de motor na tomada e ganhou a corrida, ou seja, é um carro que sobrou no ano passado, não tá classificado entre os 10, é sem dúvida inesperado. E o Rubinho conseguiu ali 1:30.598, a última vaga vem chegando ali o Rubinho, que conseguiu a última vaga para a Superpole, contra 1:30.268 do Trulli. Veja só que a coisa já fica apertada, do Jason Button. O Button foi o 4º e o Rubinho foi o 10º e apenas 3 décimos separando. E aí o Kimi, que vai deixar o carro, deve estar absolutamente decepcionado com o rendimento da McLaren. Ele ficou em 11º e o De La Rosa em 13º. Voltamos já com imagens diretas do circuito de Suzuka, no Japão. Aí sim, para valer, com a Superpole, a briga pela pole position. E
a resposta do Léo Batista já vem sendo respondida através do treino. A não ser que dê uma enorme zebra, o Schumacher vai largar em condições melhores do que o Alonso. Pelo menos é isso que pinta aí. Você tá vendo aí o Schumacher. Globo, a gente se vê por aqui. Meu escritório é o ar livre. O negócio começou quando os meus filhos tiveram alergia ao leite de vaca. O Banco Real nos deu um empurrãozinho. Por onde eu ando, os bancos estão chamando. Você quer crédito fácil, Barba? Ou você quer crédito certo? Crédito fácil é o basicão de todo banco. Ele quer dar o crédito fácil para agradar o cliente à primeira vista. Você que se vire depois para pagar. Crédito certo, tudo real. Você consegue pagar. Não fico enforcada, nem nervosa na hora de pagar. Vai conseguir pagar, bode? Faça algo de real pela sua vida. Banco Real, fazendo mais que o possível. A líder em tecnologia GSM no Brasil dá início a uma nova era na telefonia. Chegou o TIM Casa. Você compra o serviço TIM Casa e fala até 200 minutos com tarifa zero do seu TIM para telefones fixos quando estiver em casa. Seu telefone fixo acaba de virar história. Use nossa tecnologia para viver melhor. TIM, viver sem fronteiras. Imagine uma máquina de alta compressão. Com comando roletado LFVT. Sistema de conversor catalítico com coletor tubular. Transmissão F15 com relação Close Ratio. 8 válvulas e 97 cavalos. Bom, resumindo, novo motor Chevrolet 1.4 Econoflex. Muito mais rápido e econômico. Exclusivo no novo Prisma. Ser daqui. Ser de fora. Ser baixo. Ser alto. Ser boa pinta. Ser do contra. Ser gente fina. Ser assim. Ser assado. Cerveja. Nova skin. Ou seja, cerveja. Beba com moderação. Bem, amigos da Rede Globo, vamos voltando com imagens diretas do circuito de Suzuka. Você viu lá o box da Ferrari e aí o Raikkonen. O Raikkonen ali conversando com os engenheiros. Todo mundo tentando buscar uma explicação, porque afinal de contas não é normal a McLaren não ter nenhum dos dois carros, tanto o Raikkonen quanto o De La Rosa, fora da Superpole. Você está vendo aí o trabalho no box da Renault, o carro do Alonso e o Kubica, que tem andado sempre muito rápido e ficou fora. Os carros já vão para a pista, Schumacher já vai para a pista. Vamos mostrar por que o Kubica não ficou entre os 10, quer ver? Você vai ver, olha lá, onde é que ele foi, ó. Essa imagem não tinha aparecido na transmissão ao vivo. Onde é que o Kubica foi passear? Por muito pouco não bateu ali, passou, mas passou muito perto e o comissário se escondeu atrás da pilha de pneus ali, antes do guarda-redes. Viu o Fórmula 1 vindo na direção dele, jogando terra e brita para tudo que é lado. Ele se escondeu ali atrás. Você viu quem são os 4 carros prontinhos para entrar ali? Mas aí você já vê que a coisa começa da provocação mesmo. A Ferrari tomou uma posição na frente do box da Renault. Como a Renault tem o campeão do ano passado, tem o primeiro box. E a Ferrari vem ali de trás e colocou os 2 carros. Vocês querem sair, vocês vão sair atrás da gente. Ou seja, já começa a andar atrás aí. Nessa parte que não vale nada no treino. Lembrando sempre que esse é o momento, nesse exato instante, os carros estão com o peso que eles vão largar amanhã às 2 horas da madrugada, horário oficial de Brasília. Cada um escolheu quanto vai usar de combustível. Nesse momento eles estão com a condição de largada. E aí, dependendo do número de voltas que cada um dê, esse combustível vai ser recolocado no tanque de cada carro. Agora eles estão exatamente como vão largar amanhã. Você vê a expressão dos mecânicos da Ferrari ali, que a coisa é meio na base da provocação. Esse ano já teve até uma corrida da França, o GP da França, o GP da França de Manicur, em que o Alonso e o Schumacher, num treino desse, eles
praticamente disputaram uma corridinha ali para ver quem saía primeiro do boxe. Isso está acontecendo agora, Natan. Na saída do boxe, o Fisichella que pulou na frente do Alonso, quis passar na frente do carro do Felipe. E a coisa fica uma provocação ali. Afinal de contas, o Alonso e o Schumacher estão disputando o título, o Fisichella e o Felipe Massa estão disputando o terceiro lugar no campeonato, que é importantíssimo para eles, e 1 ponto apenas a diferença. O Massa estava algumas corridas à frente do Fisichella, não foi bem no Grande Prêmio da China, e tem 1 ponto a mais o Fisichella do que o Felipe Massa, 63-62, 116 pontos tem Schumacher e Alonso na briga pelo título, lembrando que pode terminar assim amanhã o campeonato, desde que Schumacher conquiste a vitória, vença a corrida e o Alonso não marque nada. O Alonso que você está vendo aí, diga, Bassan. Talvez a pressa dos pilotos se justifique também, porque algumas nuvens estão aqui circundando a pista e estão chegando cada vez mais perto. E do jeito que é Suzuka, ninguém duvida que possa chover ainda antes do fim do treino. E saiu o Raikkonen por aqui, ele não tem nem o que explicar. Diz que os pneus, é claro, estão ruins, os pneus da Michelin para essa pista, mas também o carro não está andando. Vamos ver. É isso mesmo. Você se lembra, a gente viu no começo do treino o céu totalmente aberto, mas é assim. Fecha, pode abrir de novo, é assim o tempo todo. Vamos ver se vai acontecer isso. O Alonso está ali como se fosse uma corrida pressionando o Felipe Massa, porque normalmente eles ficam aí 6 minutos, 7 minutos, gastando combustível, para que o carro fique mais leve, para tentar um primeiro jogo de pneus. E é o que eles estão fazendo agora. Nesse momento é o que eles estão fazendo. Vamos ver se alguém antecipa essa entrada nos boxes para trocar os pneus. Porque, olha, porque a chuva está chegando. E quando pinta nuvem, chove mesmo. Chove mesmo. Então vamos ver, porque a decisão da pole position pode estar sendo antecipada aí. A briga pela pole pode estar sendo antecipada. Vamos ver. O Schumacher abriu o caminho. Você viu o Schumacher, você viu o Felipe. Em relação ao ano passado, mesmo como o Reginaldo mesmo falou, a classificação do ano passado foi na chuva. Mas um ponto muito importante que prova a importância dos pneus em Suzuka. A gente tem que lembrar que ano passado, por mais que o motor era V10 e mais potente, os pneus eram bem mais duros porque não podia fazer a troca durante a corrida. Vamos ver o rádio. O Alonso, vamos dizer assim, reclamando que ele está tentando ir mais rápido, mas que tem trânsito, ou seja, tem o Felipe na frente dele. Então, é isso que ele está querendo provar para a equipe, porque ele não está andando mais rápido. Mas só para completar, o tá pneu... Chovendo, hein? Tá chovendo. Tá chovendo, hein? O pneu esse ano é mais mole e por isso também ajuda muito o carro ser tão rápido assim como foi agora o Schumacher em Suzuka. Então, tem um motor menos potente, mas tem um pneu muito mais aderente. É o que muita gente fala, é um pouco da arrogância do Alonso, né? O jeito dele ser, a forma com que ele trata as pessoas. Surgiu até uma história, que não sei até que ponto possa ser verdade, de que ele foi fazer compras na Espanha e exigiu que esvaziassem a loja para ele poder fazer compras. Acho que talvez já seja um pouco de exagero, mas eu acho que já deve ser um pouco de exagero. Mas a forma com que ele se refere a uma Ferrari na frente dele, diz assim, tem tráfego. Não é o jeito dele que cada vez agrada a um número menor de pessoas na Fórmula 1 e desagrada a um número muito maior. Veja que ele deu uma distância, ele deu uma tirada de pé para o Felipe abrir. O engenheiro acabou de falar isso, deu uma distância e vá novamente. Restando 10 minutos e 30 para o treino. Apareceu na lente ali, o bordo aparecendo 3 pingos ali, como se estivesse começando a chover. Mas chovendo não tá, porque senão eles já teriam parado para trocar o pneu e para fazer uma volta que deve acontecer daqui a pouco. Tá todo mundo jogando no limite do risco. Olha, o Rubens Barrichello já foi pro box. É o primeiro a ir pro box. O Rubinho foi o primeiro a ir pro box, fazendo uma aposta. E a Renault tá pronta aí para receber alguém. Já tá pronta para receber um dos dois. O que você pode fazer é justamente trocar o pneu, fazer uma volta rápida e em vez de parar em seguida, continua andando com esse pneu para depois, no finalzinho, se tiver seco, fazer mais um jogo de pneu. Não acho que seja uma estratégia totalmente errada, não. Pode até apostar certo o Rubinho nesse caso, que ele faz uma volta
não em condições ideais, porque não gastou todo o peso que podia gastar, mas não volta pro boxe, dá mais 2 voltas, depois vai, usa o segundo set no limite extremo, e aí se chover, choveu. E azar de quem não arriscou, de quem não tentou. Vamos ver. Restando 9 minutos e 10. Aí você vai vendo o Heidfeld, que mais uma vez consegue, faz uma boa temporada também. O Heidfeld consegue colocar o carro aí na Superpole, consegue colocar o carro entre os 10. E desta vez o Kubica não conseguiu. Mostramos agora há pouco porque que não conseguiu. Deu uma escapada na segunda parte do treino. E a Ferrari vai também para trocar pneu. A Ferrari está prontinha ali, aguardando, prioridade total para o Schumacher, né? E 3 entraram de uma vez, ó. Veja só, o Schumacher, o Felipe Massa vai ter que ficar esperando ali na fila. E o Alonso também entrou. Então a troca no carro do Schumacher. Carro no chão, o Schumi vai embora. A equipe já estava com os outros jogos de pneus ali para o carro do Felipe Massa. E o Alonso está aí, ó. Você está vendo o Alonso vindo para a pista. A casa dele é bem ali na saída do box. Ele já sai rasgando, acelerando. Nessa o Alonso se livrou de ter o Massa à frente dele. Esse foi o objetivo exatamente da Renault. Não tá com pinta que vai chover, né? Na casa dos na 7 reta já tem sol. O Trulli consegue fazer o melhor tempo. Primeiro a andar realmente rápido. O Trulli com 1:30.916, não chega a ser uma volta tão rápida assim. Vamos ver o que vão conseguir. Vamos ficar de olho agora no Schumacher, no Felipe e no Alonso. E o Rubinho, que está na volta. O Rubinho é um deles, o único que já abriu realmente a volta rápida. E em relação ao Trulli, é bem mais rápido que o Trulli. Você vai aí com o Heidfeld. Segunda marcha, joga para terceira, marcha para cima, quarta, quinta. Aceleração total, sexta. Sétima marcha, mas só dá uma beliscada na sétima e já traz para a quarta. Schumacher acabou de abrir a volta. Aí você está vendo o Rubinho. O Schumacher, o Alonso e o Felipe Massa abriram a volta e o Rubinho vem para fechar. Vamos ver o tempo de Barrichello. Aí vem o Rubinho para fechar a volta. 1:31.704. 1:31.704. Acabou ficando 8 décimos abaixo do Trulli. Começou melhor a volta e depois ficou 8 décimos abaixo do Trulli. E aí vamos com o Schumacher, vamos ver. Vamos ver o que sai. Vamos ver o que sai do Schumacher. Olha, ele tinha virado. O Schumacher tinha virado 1:28.9. Vou arriscar aqui que ele vai virar na casa de 1:30. 1:30.0. Nenhum dos dois fala nada? O Trulli, eu acho que, como a gente já até suspeitou, Galvão, o Trulli pode estar com o tanque mais vazio do que os outros estarão, porque ele foi apenas 7 décimos mais lento do que de tanque vazio. Teoricamente, o Schumacher deve piorar mais do que isso, mas quem sabe mesmo assim consiga ficar na frente do Trulli. Eu não posso não acertar 1:30.0, mas vou chegar perto, hein? Posso não acertar, mas vou chegar perto. Aí vem ele para fechar. 1:30.245. 1:30.245 o tempo do Schumacher. Vamos ver o Alonso. O Alonso faz 1:31.594. E o Felipe vem aí para fechar a volta. Vem no tempo parecido do Schumacher. 1:30.358 para o Felipe Massa. Por enquanto, Schumacher e Massa vão sustentando as duas Ferraris na primeira fila, que é o esperado, é exatamente o esperado. Barrichello tem o 6º tempo. O Rubinho vai ter que melhorar. Vai ter que melhorar bastante com o segundo jogo de pneus. Aí está mais leve, lembrando que ele foi o primeiro a parar. Então,
teoricamente, foi o mais pesado na pista para fazer essa volta rápida. Schumacher é o primeiro, Massa é o segundo, Trulli é o terceiro, o Fisichella é o quarto, o Ralf Schumacher é o quinto, o Alonso é apenas o sexto. O Ralf teria virado mais rápido, também teria ido para a casa dos 30, mas foi atrapalhado. Schumacher e Massa, duas Ferraris na primeira fila por enquanto. Depois vem uma Toyota, depois vem uma Renault, aí vem outra Toyota, outra Renault, a Honda de Barrichello, a BMW de Heidfeld e nas duas últimas posições o Honda de Jason Button e a Williams de Nico Rosberg. E o Rosberg não fez volta rápida ainda não. Ainda não fez volta rápida. A volta mais rápida que ele tem aqui é 1:37.6. É o 10º tempo. O 9º tempo do Jason Button é de 1:32.3. E já tem Ferrari voltando para a pista ali, hein? Olha lá. Mas tentou de tudo a Ferrari para botar o Massa na frente do Alonso e não conseguiu. Quase que ele consegue sair ali na frente do Alonso. Melhor que seja ali atrás, porque senão o Alonso ia falar uma barbaridade, que o Felipe tirou o pé, que atrapalhou, que isso, que aquilo outro, e as Ferrari estão sobrando. 2:40 para o final. Aí você vê o carro do Ralf. Do Jarno Trulli, perdão. O Ralf está saindo agora ali. E o Trulli sai atrás dele. Restando 2:20. No momento em que eles abrirem a volta, nós vamos ver quem vai ser o pole position. A tendência é que seja realmente o Schumacher. E que as Ferraris consigam sustentar a primeira fila. A sobra, vamos ver. Olha só. O Felipe Massa foi 6 décimos mais rápido que o Trulli. É o que a Ferrari está sobrando em relação ao jogo. O Schumacher foi 7 décimos mais rápido que o Trulli e o Felipe Massa 6 décimos mais rápido que o Trulli. Você vê ali, o Trulli ficou 671 atrás do Schumacher, praticamente 7 décimos, 671 milésimos. E o Schumacher já vem para abrir a volta. Abre a volta, Michael Schumacher. São 5.807 metros. Aí o Schumacher e o Alonso já abriu a volta. E o Felipe Massa também. Nós vamos ficar de olho no Schumacher e eu vou dando para vocês as primeiras parciais. O importante agora é ficar em cima do Schumacher, do Alonso e do Felipe. Aí o Schumacher. Ele já passa aí para vir no tempo abaixo de 1:30, hein? Ele já passa para vir abaixo de 1:30. 30.240. 30.240, a primeira parcial do Schumacher. O Felipe Massa é mais rápido. 130. Mas de qualquer forma, mantendo a progressão, ele iria virar em 711. 1:29.711. Se o Massa caprichar nesse finalzinho, aí não se sabe como é que tá a pressão aerodinâmica, se tem mais arrasto, se tem menos. Talvez tenha mais arrasto nessa parte de velocidade. Vamos ver. O Felipe Massa marca a pole position. 1:29.599. Pole position para Felipe Massa. E o Schumacher na segunda posição. Só que é o seguinte, não tem pole garantida nenhuma, porque o Trulli vem mais rápido que os dois. O Trulli vem mais rápido que os dois na primeira parcial. O Alonso tem o terceiro tempo, com 1:30.371. Não vai dar pro Trulli, não. Ele foi 1 décimo mais rápido que o Felipe Massa na primeira parcial, mas foi 3 décimos mais lento que o Felipe Massa, então ele está 2 décimos abaixo do tempo do Felipe. Está 2 décimos abaixo do tempo do Felipe. Vamos ver. 1:29.599. 1:30.039 o Trulli. E o Ralf ainda foi mais rápido que ele e os dois tiraram o Alonso da segunda fila. A Renault foi jogada para a terceira fila. Então é aquilo que se esperava. 2 Ferraris na primeira fila, 2 carros da Toyota na segunda fila com o Ralf Schumacher e o Trulli, os 4 carros com Bridgestone. E aí vem a terceira fila com Alonso e Fisichella, os primeiros carros com pneu Michelin. Depois vem os 2 carros da Honda, Jason Button com o 7º tempo virou um 39.92 e o Rubinho em 8º virou um 31.478. O Rubinho deve estar mais pesado
do que o Jenson Button, ficou meio segundo atrás. E o Heidfeld na 9ª posição e o Nico Rosberg na 10ª posição. Felipe Massa larga na pole position, mais uma pole position. Ali feliz da vida, o Massa vai voltar para o box, vai largar na pole position e fazer o trabalho dele. Quer dizer, essa altura larga amanhã, eles vão se garantir no Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: nicotina é droga e causa dependência. Eu dizia que ele deve fazer, Reginaldo Butti, o trabalho dele, mesmo largando na pole, a tendência é deixar o Schumacher pular na ponta para vir na 2ª posição, fazendo aí sim o trabalho que ele não escondeu de ninguém, que quer fazer, aliás, que é o trabalho de ajudar o Schumacher a caminhar para o título e com isso ganhar cada vez mais prestígio dentro da equipe, porque cada vez que uma pole position que ele faz, quando faz o trabalho tão bem feito assim, ele está somando, está aumentando o saldo dele junto à equipe para a próxima temporada. Ele fala muito bem italiano, ele é expansivo, é brincalhão, se dá muito bem na Ferrari, todo mundo gosta dele, todo mundo é amigo dele. E é uma grande vantagem que ele deve ter, porque o Schumacher tem um núcleo ali basicamente impenetrável na Ferrari. E ele vai muito bem fazendo o núcleo dele, esperando a chegada do homem de gelo. O Kimi Raikkonen, que vem sem falar italiano, vem sem ser tão expansivo. O Felipe está fazendo bem o trabalho dele. Você vê aí 2 Ferraris, 2 Toyota, 2 Renault, 2 Honda na ordem, né? Pela ordem. E depois ali uma BMW e uma Williams. Sem dúvida nenhuma, o Felipe agora consegue a sua 2ª pole. Vale lembrar que quando ele fez a primeira ele ganhou a corrida, mas não é realmente esse o objetivo. Aliás, o objetivo é fazer com que o Schumacher saia daí praticamente como campeão, porque para ser campeão a chance é muito pequena, é 1,4%, saia praticamente como campeão, para que eventualmente ele tenha até a chance de lutar pela vitória aqui no Brasil. Eu não gosto muito dessa coisa de 1,4%, 22, 34%, até porque a tendência do Schumacher ganhar a corrida amanhã é grande. Então o problema é do Alonso para chegar, para não ter problema e poder chegar e marcando um ponto pelo menos. Dificilmente o Schumacher perde a corrida amanhã, óbvio que tudo pode acontecer, mas teoricamente a corrida é dele e depende sim do Alonso de pelo menos marcar esse um ponto, né? Então acho que a grande pressão aí é em cima do Alonso e da Renault. Aí você tá vendo o Felipe Massa, o Schumacher descendo do carro, a Ferrari feliz da vida. E lá, o cumprimento do Schumacher, sempre muito carinhoso com o Felipe, os dois se dão muito bem. Muito bem. Aí chega lá o Alonso, veja como ele cumprimenta o Felipe Massa pela pole position e nem olha para o Schumacher. Ele chegou ali, eles vão para a pesagem, nós vamos chegando ao final, você vai ficar com o Intercine, o filme Perdidos em Nova York, e amanhã, aí o Rubinho, aí o Fisichella, amanhã, às 2 da madrugada, horário oficial de Brasília, a primeira das 53 voltas que podem sim decidir o Campeonato Mundial de 2006. Se o Schumacher conquistar a vitória, ele larga na primeira fila, Felipe Massa é o pole position, Alonso larga na 5ª posição, Barrichello é o 8º, desde que o Schumacher ganhe a corrida e que o Alonso não consiga a vitória. Vamos lá, boa sorte para o Rubinho, para Felipe Massa, o pole position aí, a festa da Ferrari, a 2ª pole position de Felipe Massa, Ferrari na frente amanhã às 2 da madrugada. Globo, a gente se vê por aqui. Fórmula